UOL Flamengo. Patrocínio Brahma. Bramosidade, cremosidade que só a Brahma tem. E lubrificantes Móbil. Se tem movimento, tem Móbil. Olá a todos que acompanham o podcast do Flamengo aqui no UOL. Eu sou o Vanderlei Lima e estou na apresentação. Lembrando, todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Porém, na próxima semana, dia 2 de novembro, é feriado e não haverá podcast. Falando agora do Flamengo. O time vem de empate na semifinal da Copa do Brasil, 2-2 contra o Atlético Paranaense em Curitiba. E pelo Brasileiro, perdeu o Fla-Flu, 3-1 no último sábado. Agora é virar a chavinha e pensar no jogo da volta contra o Furacão amanhã no Maracanã. Comigo, o repórter Léo Burlá. Tudo bem, Burlá? Fala, Vanderlei, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre o Flamengo, que entra numa semana super decisiva, um jogo super decisivo amanhã, quarta-feira, contra o Atlético Paranaense. E sábado, podemos dizer que basicamente define a vida dele no Brasileiro, no encontro aguardado contra o Atlético Mineiro. Vamos conversar bastante. Tá certo. E conosco também, ele é colunista do UOL Esporte e está nesse podcast do Flamengo, Rodrigo Matos. Tudo bem, Matos? Fala, Vanderlei. Tudo bem? Vamos falar um pouco desse Flamengo em crise aí, nesse finalzinho de temporada. Matos, eu começo com você. É um Flamengo, nesse momento, em declínio? Está caindo de rendimento num todo, eu quero dizer? Tá, Vanderlei. Agora, sim, na verdade, os aspectos que estão levando o Flamengo a não ter resultado nos últimos 3 jogos, né, já eram algo que existia na era Renato, né? O time tinha, desde que ele entrou, tinha aspectos ali de uma desorganização, de falta de futebol coletivo, e que era um pouco mascarado por um time titular muito bom, que quando entra em campo tem uma memória ali, um entrosamento que independe um pouco de técnico. Jogou bem com o Rogério, jogou bem com o Domenech. Quando tu põe ali os 4 da frente, o Everton, o Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Gabigol, você tem uma máquina já meio azeitada. Mas quando não tem isso, o Flamengo tem tido um rendimento ruim, porque o Renato não consegue achar soluções dentro do seu time reserva, enfim. Está muito preso a uma... Tive no último jogo ali, ele tentar escalar o Vitor Gabriel, porque ele só consegue jogar com o centroavante, e aí não deu certo. Obviamente o garoto não estava à altura de jogar no time titular do Flamengo. Então, sim, em termos de resultados, teve uma queda, né, nos 3 últimos jogos principalmente, mas em termos de rendimento, a gente já vinha verificando que o time tinha problemas já há algum tempo e vinha apontando isso, um problema coletivo ali, tanto de marcação quanto de ofensivo, quando pega times fechados, né? Quando tem o outro time se expõe e sai para dar contra-ataque do Flamengo, aí é mais fácil. Mas quando é um time mais fechado, o Flamengo tem problemas, sim, coletivos. Agora, Burlá, Bruno Henrique, Gabigol retornam ao time nessa decisão, né? Porque é uma decisão, é a segunda partida da semifinal da Copa do Brasil no Maracanã contra o Furacão de Curitiba. E o Arrascaeta ainda fora, volta Gabigol, Bruno Henrique também? Sim, Bruno Henrique e Gabigol voltam, Arrascaeta totalmente fora, chance zero dele jogar amanhã contra o Atlético Paranaense. Mas num momento de viés de baixa da performance, eu estou com o Rodrigo também. Eu acho que perder o clássico, empatar um jogo do Brasileiro, são coisas que estão na conta, sabe? São possibilidades muito reais, só que assusta demais a performance, né? Assusta demais. Contra o Fluminense foi mais um jogo péssimo do Flamengo, uma pobreza de ideias, sabe? E um time muito mole, assim, muito... Não vou dizer preguiçoso, que seria leviando da minha parte, mas você via como os jogadores do Fluminense encararam o jogo, cada disputa, cada dividida, ficou bem evidente que havia ali um time com muito mais desejo, né, em campo. Mas com o Bruno Henrique e o Gabigol, como o Rodrigo bem frisou, volta uma parte imensa dessa memória de bom futebol, né? Que são caras que estão jogando juntos desde 2019 e que
num piscar de olhos, eles sabem qual é o movimento, qual é a sugestão da jogada, enfim. Eu acho que é um acréscimo gigantesco, que coloca o Flamengo de novo ali, próximo da cara que o torcedor conhece, e aí dá para imaginar um upgrade de futebol automático com a entrada dos dois, né? Sim. Agora, o Rodrigo Matos, o Gabigol vinha jogando, né? Ele jogou a partida lá em Curitiba, foi poupado contra o Fluminense no último jogo pelo Campeonato Brasileiro. O Bruno Henrique já não, né? Já vinha algumas partidas fora. Tá faltando um pouco desse espírito mesmo, sem a Arrascaeta, o Gabigol estava jogando, tá faltando um pouco desse espírito de decisão no momento de decidir para o Flamengo, como é o caso amanhã no Maracanã contra o Atlético Paranaense? Olha, Vanderlei, não. Eu não concordo muito com essa coisa de falta de vontade, falta de momento, espírito de decisão. Eu acho que, em geral, times desorganizados parecem ter menos vontade do que os outros. É isso que acontece. E é o que eu acho que tem acontecido com o Flamengo. O time não corre errado e aí por isso a gente acha que corre menos. Em geral, é mais isso do que essa coisa... E como muitas vezes o torcedor não consegue ter essa percepção exatamente, ele às vezes atribui essa questão de falta de vontade. Mas, na verdade, é falta de organização mesmo. E sim, o Gabigol já estava jogando, jogou o jogo contra o Atlético Paranaense, que foi muito ruim do Flamengo, né? Acabou sofrendo uma torção. E, surpreendentemente, ele está jogando longe da área, né? Isso é uma coisa que começou a se implantar um pouco com o Renato. Quando você tem o Bruno Henrique, isso compensa um pouco, porque o Bruno Henrique, quando ele sai, ocupa esse espaço dentro da área, né? Mas quando não tem, fica ali um vazio, que foi o que aconteceu contra o Atlético Paranaense. E se discutir se é bom que ele saia, ele sempre foi um cara móvel, não é um cara de área que fica ali, como é o Pedro, mas talvez ele esteja afastado demais da área. Então eu acho que é uma coisa também a se discutir dessa forma como o Flamengo vem jogar. Ele tá... O Gabigol fez 27 gols em 27 jogos no início da temporada. De repente parou de fazer gol. Ele está com um jejum aí já há um tempo. Fez gol na seleção, sim, mas no Flamengo ele está há algum tempo sem fazer gol. E tem muito a ver com esse afastamento aí da área. Vamos ver como é que vai ser montado o time, né? Porque agora ele tem 3 dos jogadores, não tem o Arrascaeta. E sim, é um desfalque importante, mas tem muita arma, né, para jogar contra o Atlético, né? Se você for pensar, você vai ter que substituir um que ele pode usar essa opção aí do Andréas avançado, que não tem dado certo, porque jogando avançado ele está muito encaixotado, não está sabendo jogar nesse espaço ali do Arrascaeta. Ele é um jogador diferente, quando ele joga mais de frente ele rende melhor, ou se ele vai optar, o que eu acho que seria o mais correto, por um Vitinho ali, que é um jogador que consegue se desenvolver melhor em espaços mais curtos, ou de repente até no Michael mais aberto, enfim. Só que aí o Michael, teoricamente, tem sido o substituto do Bruno Henrique, mas jogadores que saibam jogar nesse espaço mais curto, acho que tem que dar uma variada com o que vem sendo tentado, como o Léo falou, contra o Fluminense foi uma pobreza de ideias lamentável, não se justifica. Ela falou assim, estava com o time muitas reservas, verdade. Você pega a escalação do Fluminense e pega a escalação do Flamengo, você vai ver que tem mais jogadores de alto nível dentro do Flamengo do que no Fluminense. E o Fluminense, dentro da sua proposta ali de jogar reagindo, estava muito mais organizado. Buscou a velocidade e chegou à vitória tanto com uma bola pelo alto, que tem sido falha do Flamengo também, quanto com bolas de velocidade, né? Com o John Kennedy ali, o garoto é um azougue, como a gente dizia antigamente, né? Os novos, mas sempre a base do Fluminense é essa coisa, sai 3 jogadores bons por ano, né? E aí ganhou o jogo com um placar justo, né? Mas o Flamengo já tinha tido dificuldade contra o Cuiabá, só empatou contra o Atlético Paranaense num gol, num pênalti bobo cometido no último momento pelo zagueiro do Atlético. Então o time está capengando, né? Vamos ver se é a volta dos titulares e ver como que eles vão se organizar ali, porque não adianta ter a volta do Bruno Henrique e do Gabigol e melhorar o rendimento, mas continuar essa trava de ideias ali na frente. Você não conseguir achar alternativas, porque certamente o Atlético Paranaense não vai se expor, não se expôs nem na baixada, quer dizer, ele marca mais avançado, tenta fazer uma marcação-pressão e tal, mas em vários momentos ele recua, porque os times já estão vendo que jogar recuado contra o Flamengo acaba virando cômodo, visto que o time não consegue achar alternativas para enfrentar uma
defesa fechada. Ô Burlá, então dentro dessa tentativa, como o Matos está dizendo assim, do Renato Gaúcho reorganizar o Flamengo, que a gente percebe, o Everton Ribeiro contra o Fluminense não jogou nada, não conseguiu criar nesse meio campo aí do Flamengo. Como virá né, o Flamengo diante do Furacão, porque é a semana dos Atléticos, né, Matos e Burlá. O Atlético, o Furacão de Curitiba, na quarta-feira, amanhã, e também tem o jogo de sábado pelo Campeonato Brasileiro contra o Galo Mineiro, também no Rio de Janeiro. Como que virá esse Flamengo tentando se organizar e chegar à decisão da Copa do Brasil? Como o Rodrigo disse, embora o momento seja de baixa e a gente possa falar de são muitos desfalques, isso é verdade, mas tem muita arma, né? O arsenal não é pequeno. Eu entendo que o Vitinho é um cara que eu acho perseguido com uma certa dose de injustiça pela torcida. Eu acho que se criou uma expectativa em torno do Vitinho que não corresponde à realidade, sabe? De um cara que vai pegar a bola, carregar, arrastar 2, 3 na linha de fundo, driblar, cruzar na cabeça do centroavante. O Vitinho é um cara do drible curto, de encontrar o espaço. Ele lembra um pouco jogador de futebol de salão, sabe? Chute muito preciso. Eu não consigo imaginar o Flamengo amanhã com uma formação que não contemple o Vitinho no time. Você citou o Everton. O Everton não se sente cômodo jogando como um articulador central, vamos dizer assim. A faixa do Everton ali é muito bem delimitada. Claro, ele não fica preso 90 minutos no mesmo lugar do campo, ninguém fica, mas a faixa do Everton é muito bem delimitada ali pelo lado direito e é uma arma fortíssima do Flamengo. A triangulação ali, quando ele, Isla, eventualmente o Mateuzinho, quando era o Rafinha, era uma coisa mortífera que o Flamengo tinha. Eu não consigo ver uma montagem diferente do Flamengo amanhã que não contemple a entrada do Vitinho. Tem o Diego como alternativa também. Eu acho que o Diego tem muitas qualidades, mas acho que ele torna o time um pouco mais lento. Léo, é bom lembrar que o Vitinho tem um dos melhores números do time na temporada, né? Ele é o líder de assistência do time. Eu acho que ele está atrás só do Arrascaeta, né? Salvo engano, ele está empatado. Tá 13. Ou seja, que o Arrascaeta é titular e é o principal armador do time. E tem um número grande de gols também, eu acho que mais de 10 gols na temporada. Sim. Então, assim, é só você olhar os números do jogador para saber que ele é um jogador que pode resolver esses problemas. Eu acho que eu não consigo imaginar num cenário. Estou pegando aqui os números, tá? Vitinho, 12 gols. Gabigol, 27. Bruno Henrique, Pedro. O Pedro, salvo engano, com o gol que ele fez na linha da Baixada, ele pulou ele passou o Bruno Henrique, está com 19. Vitinho, 12 gols, 13 assistências com a Arrascaeta. Eu acho que ele é o jogador que mais saiu do banco, foi o mais acionado do banco, né? Agora, o Vitinho, a favor dos críticos do Vitinho, tem a questão de quando ele começa jogando, ele, em geral, não rende tanto, né? É curioso isso. Ele é um jogador que vai melhor quando acionado no decorrer da partida. Não sei a razão exata, mas para amanhã eu não consigo ver nada diferente, honestamente. Precisando ganhar o jogo, você traz o Andreas mais para trás um pouquinho, não consigo ver nada diferente. E aí você vai ter um Arão mais fresco um pouco, que foi até uma queixa da torcida e de parte da crítica, você colocar o Arão no Fla-Flu, que é com 42 minutos, 43 minutos, aquele assunto que o Rodrigo gosta, que lembrou até o Gustavo Henrique entrando de centroavante para salvar o Flamengo. Pareceu um pouco isso, né? Pareceu um pouco isso. Arão, vê lá, se sobra uma bola alta na área, meu irmão, vê o que acontece e vamos embora. Tá certo. Agora um break, daqui a pouco mais do Flamengo com o repórter Léo Burlá, também comigo, Vanderlei Lima e Rodrigo Matos, colunista do UOL Esporte. Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade.
Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brahma.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. E cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brahma, as suas chances dobram. Participe. Confira o regulamento no site. Beba com moderação. Os lubrificantes Mobil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem Mobil. Ok, de volta com o podcast do Flamengo, comigo Vanderlei Lima, com o repórter Léo Burlai e Rodrigo Matos, colunista do UOL Esporte. Lembrando, todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Na próxima semana, dia 2 de novembro, é feriado e não haverá podcast. O Flamengo no Brasileiro perdeu o Fla-Flu 3-1, tem 2 jogos a menos em relação ao Atlético Mineiro, que é líder, disparou na liderança do Campeonato Nacional com 59 pontos, tem 46, o Flamengo com 14 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, e amanhã no Maracanã tem o jogo, o segundo, pela semifinal da Copa do Brasil, no primeiro 2-2 em Curitiba. Matos, para o torcedor, nós estamos falando aqui da imprensa, mas Matos, para o torcedor flamenguista ficar preocupado, pois tem o segundo jogo da semifinal, da Copa do Brasil, e depois no sábado enfrenta o Galo Mineiro, é a semana dos Atléticos. O torcedor flamenguista tem que ficar com um sinal ligado, de alerta, preocupado nesse momento? Não é um bom momento, para você pegar os jogos decisivos, mas tem essas voltas de jogadores que a gente já citou. Acho que a gente já falou um pouco aqui do Atlético Paranaense, falando um pouco do Atlético Mineiro, o que aconteceu no fim de semana, ele abriu uma vantagem que o normal é não perder o campeonato, Improvável um cenário hoje do Atlético Mineiro. Pode acontecer? Pode acontecer. Já aconteceu algumas vezes de virada de 7 pontos. Ele tem potencialmente sobre o Flamengo 7 pontos, tem de fato 13, Se o Flamengo ganhar os 2 jogos atrasados, cairia para 7. Então parece improvável. Agora, tem um jogo sábado, um confronto entre os dois, e se te sair uma vitória rubro-negra, você poderia ter uma virada de quadro. O Atlético Mineiro chega mais inteiro, inclusive porque ele vai ter uma possibilidade de poupar o time no meio da semana, porque o jogo contra o Fortaleza já está meio decidido a semifinal, Depois da vitória de 4-0. O Cuca pode dar uma segurada ali em um ou outro jogador, coisa que o Flamengo não vai poder fazer. Então, ele tem ainda essa vantagem. Tem a vantagem de estar jogando um pouco melhor, mas jogando no Maracanã, vai ter torcida. Então, ainda tem uma possibilidade ali para o Flamengo. Mas é o que a gente diz, que vai ter que remar bastante para chegar no Atlético Mineiro, Não é uma tarefa fácil, digamos assim. E tem toda essa discussão sobre se o Renato está tão empenhado assim no Brasileiro. As declarações dele pós-Fla-Flu são, sob o ponto de vista do torcedor do Flamengo, que quer um tricampeonato seguido, desanimadoras, Ele estava praticamente largando de mão. Eles soltam, eu queria ganhar... não, eu quero. Aí você já vê um lapso, aí fala que está muito longe, começa a falar de poupar jogador, o que é, inclusive, umas declarações que meio incompreensíveis, ele dizendo que botou o Bruno Henrique, apesar do Bruno Henrique não estar em condições em determinado momento, e isso agravou a contusão dele, dando a entender que foi por uma pressão. Enfim, o Renato está com um discurso que não é animador para a torcida do Flamengo em relação ao brasileiro. Ele parece estar meio... E é o que ele sempre gostou de fazer no Grêmio, Ele não pôde fazer no Flamengo, porque o time dá muita importância ao brasileiro, mas chegando ao cenário, eu acho que vai ser meio decisivo no sábado. Se o Flamengo não ganhar do Atlético Mineiro, acho difícil que o Renato continue se empenhando no brasileiro. Vai começar a segurar os seus jogadores e escalar só para dar um ritmo ali e manter o time em G4 e tal. Mas se ganhar, ele ainda vai ter que vai se sentir obrigado a até saber se é o que se ele gostaria, porque oficialmente ele pode até dizer que sim, mas não é a demonstração que tem sido dada, que ele está tão empenhado assim no brasileiro.
Só lembrando, né, que o atacante Pedro também está fora, passou por uma cirurgia no menisco do joelho direito e agora faz toda a recuperação para retornar ao elenco do Flamengo. E Léo Burlá, provavelmente a Arrascaeta voltará no sábado, né, dia 30 de outubro, no jogo em casa contra o Atlético Mineiro. Essa é a previsão ou não? Não creio. Acredito que o nome, a bola da vez para sábado é Davi Luiz, que é mais um acréscimo importante que o Renato ganha. Mas esse jogo contra o Atlético Mineiro, já que a gente está em semana de Atléticos, ele está muito condicionado ao jogo de amanhã, né? Eu não sei se o Rodrigo concorda, mas o jogo de amanhã ele define muito o rumo da semana, assim como o jogo de sábado define o rumo do resto da temporada também, né? O Flamengo amanhã ganha 1-0, 2-0, placar que seja, ele varre um pouco esse ambiente pesado para debaixo do tapete, vai para uma decisão contra o Atlético, sabe, de cabeça em pé, vai para o tudo ou nada, e aí, a depender do que acontecer contra o Atlético, é isso que o Rodrigo falou, a gente vai ver como é que o Renato vai tratar o brasileiro, porque se ele ganha do Atlético, ele está obrigado a não largar o brasileiro, não tem jeito. Mesmo que ele inconscientemente queira tirar o pé um pouco, pensar em Montevidéu, mas a questão é que, assim, e eu acho que o Renato peca na coletiva, às vezes você não fala tudo que você acha, que você pensa, sabe? Isso serve para nós, a gente não pode... A gente tem filtro, sabe? A gente não pode falar tudo que a gente acha. A torcida do Flamengo não aceita a ideia de tratar o brasileiro como um acessório da temporada. Não, é inaceitável. Inaceitável. Talvez no Grêmio esse discurso fosse ok. E eu não estou julgando aqui. Cada clube tem suas necessidades, cada clube entende. A Copa do Brasil está longe de empolgar a torcida do Flamengo, né, Léo? Se a gente pensar como... A Copa do Brasil está longe de empolgar a torcida do Flamengo, né? Longe. Se a gente for pensar comparando com todos os outros times. Porque se você acabar uma temporada aí que não ganha a Libertadores e não ganha o Brasileiro, vai ser considerado uma temporada que não atingiu os objetivos ali finais. Não é que todo mundo vai achar, não, beleza, o Renato ganhou um título, não vai ter isso. Então, é o que você está falando, vai ser, essa semana vai decidir um pouco o que vai ser o mês de novembro do Flamengo. Que é uma coisa até curiosa, assim, o tal do outro patamar do Bruno Henrique, que ficou célebre, quem nos ouve não entenda como desprezo não, sabe? Mas a Copa do Brasil ficou muito menor para o Flamengo. Ficou muito menor, sabe? Se a temporada acabar com o Flamengo terceiro do Brasileiro, vice-campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil, fracasso. Eu sei que sou até maluco, mas vai ser uma temporada fracassada. A Copa do Brasil está num estágio de importância para o torcedor do Flamengo muito abaixo dos outros dois títulos que estão em disputa. Não sei se o Rodrigo está comigo nessa, mas assim, notório, muito abaixo. A Copa do Brasil, óbvio, todo mundo quer ganhar, claro, é título e mais, é um cheque de 56 milhões no caixa, ninguém está rasgando dinheiro. Mas em termos esportivos, o Flamengo deu um salto tão grande na expectativa criada que a Copa do Brasil virou sabe, como é pro City a FA Cup, sabe, como é pro Liverpool a Copa da Inglaterra. Você vai lá, disputa, se ganhar, bacana, legal, todo mundo fica feliz, comemora, os amigos se encontram, mas em termos esportivos ficou muito pequeno, né? Se a gente pensar em qual o tamanho da expectativa do torcedor, e não só do torcedor, né? Do presidente, do vice-presidente, do diretor, dos jogadores, perguntar para qualquer um. Diga. Na verdade, desculpa te interrompendo, o grande sonho, o objetivo dos clubes brasileiros é a Libertadores.
né? Sem dúvida. E no caso, já tem a decisão Flamengo e Palmeiras, dia 27. Hoje é dia 26 de outubro. A decisão em Montevidéu, dia 27 de novembro. Ou seja, daqui a um mês, 4 semanas. A que ponto preocupa? 4 semanas pode acontecer tudo. A gente até, né, conversava antes de gravar esse podcast, que pode reverter o Palmeiras cair de produção, o Flamengo voltar a subir e vice-versa, enfim. Até que ponto Matos e Burlá, daqui a 4 semanas, toda essa situação do Flamengo, que o sonho é chegar no Mundial, para chegar no Mundial tem que ganhar a Libertadores da América, até que ponto tudo isso pode atrapalhar o Flamengo daqui a um mês? É engraçado, né, Vanderlei? Você mesmo citou, quando o Palmeiras e o Flamengo se classificaram para a final da Libertadores, o cenário era que, se você fosse ouvir análises e ouvir os torcedores, parecia que ia ser uma barbada para o Flamengo, né? O Palmeiras em baixa, e aí a gente passou um mês, porque essa final demora bastante, né? São 2 meses, é um intervalo grande. O Palmeiras vem de 3 vitórias seguidas e o Flamengo está numa crise técnica. Então você teve, não que o Palmeiras esteja jogando futebol maravilhoso, mas ele deu uma melhorada. Esse último jogo foi um bom jogo do Palmeiras, né? A virada contra o Sport foi um jogo que efetivamente teve vitória e algum desempenho ali. Então você teve uma virada, pode ter uma nova virada para daqui a um mês, se o Flamengo tiver com o time titular e tal. Então é difícil no futebol brasileiro, que é uma coisa de muito altos e baixos, você traçar um cenário do que vai ser essa decisão quando falta um mês. Porque se um mês atrás o cenário era completamente diferente, quem que não diz que no mês que vem vai estar o Palmeiras em crise ou o Flamengo numa crise maior ainda? Não sei. Hoje em dia o Palmeiras está na frente do Flamengo na tabela do Brasileiro, embora com jogos a mais, enfim, mas está na frente da tabela, né? Então é engraçado a temporada do futebol brasileiro, né? Ela é muito... por isso que tem às vezes aquela expressão que a gente fala que é o melhor time dessa semana, né? Que é quando as pessoas perguntam assim, qual é o melhor time brasileiro? Assim, o melhor time dessa semana é o tal, porque a temporada tem muita oscilação. É isso, Burlá? Só para pegar rápido aqui o vácuo aqui, eu acho que enquanto também você não alinhar a tabela, sabe, todo mundo tem o mesmo número de jogos, o retrato é esse. A gente fica, toda hora que a gente fala do Flamengo, a gente sempre abre um asterisco, mais 2 jogos a menos, mas ainda tem 2 jogos a menos. Então, assim, a gente precisa dessa fotografia do brasileiro também, né? Todo mundo jogou os mesmos jogos, os mesmos minutos, tá aqui, é o que temos. Enquanto isso, a gente fica... A gente só não fala que o Atlético Mineiro já está com uma mão e 4 dedos na taça por causa dos tais 2 jogos do Flamengo que ainda estão devidos a não sei quantos meses. Mas eu ainda acho também, só para falar sobre o tema proposto, que nesse mês ainda dá para acontecer tanta coisa, gente, tanta coisa. É tão imprevisível imaginar como estaremos no dia 27 de novembro em termos de perspectivas, porque é isso, o Flamengo agora corre para botar o Pedro em ordem, para jogar a Libertadores. Vai que o Palmeiras tem uma perda grave aí de um jogador lesionado, vai que dá a louca na direção do Flamengo e demite o Renato. Tem tanta coisa que pode acontecer. Exato, ainda tem a data FIFA. E o Flamengo já foi notificado pela Associação Uruguaia de Futebol que o Arrascaeta tem que ser cedido. Não sei se isso muda até lá, mas o Flamengo já tem uma carta, um papel na mão de que com a solicitação seria da bom a seleção uruguaia começar a pagar os médicos do Flamengo, né? Porque eles estão trabalhando basicamente para a seleção uruguaia, né? Não para o Flamengo, né? No caso do Arrascaeta, né? No caso, está recuperando mais o jogador. Ele recupera, Flamengo, vai para lá, estoura no Uruguai e volta. Aí recupera de novo, enfim. É isso aí. Bom, o papo está muito bom, mas tem que terminar o podcast do Flamengo. Rodrigo Matos, meu amigo, um grande beijo, um grande abraço para você e até a próxima, viu? Valeu, Vanderlei. Léo Burlá, grande abraço e vamos aguardar essa decisão amanhã no Maracanã e depois do jogo contra o Atlético Mineiro, tá certo? Vamos aguardar, amigo. Semana promete emoções. Vamos ver como é que termina essa semana para o Flamengo.
Legal. Termina o podcast do Flamengo. Eu, Vanderlei Lima, estive com o repórter Léo Burlai e com Rodrigo Matos, colunista do UOL Esporte. Edição de áudio Amer Menegassi, coordenação Bruno Douro e Juliana Carpanês. Continue com a gente e acompanhe as informações do Flamengo. Em breve nos veremos. Então, até lá.